Para falar da quinta palestra do nosso simpósio, ela tem muito a ver com a operação do que acontece aqui na Força Aeronaval. Porque operar com aeronaves é uma atividade especial. Então, convidei um camarada da minha turma, um operador especial de altíssimo nível, que vai estar falando conosco hoje sobre liderança em equipes de atividades especiais ou em atividades de alta performance, como vocês preferirem. Como se lidera equipes desse nível. E o palestrante, subfuzileiro naval de engenharia, Marcos Babu Farias, Comandos Anfíbios, referência em paraquedismo brasileiro e em treinamentos táticos. Peço que recebam com uma salva de palmas suboficial Marcos Babu Farias, senhoras e senhores. Bom dia, senhores. Bom dia. Senhoras também. É uma satisfação muito grande estar aqui na manhã desse dia participando desse simpósio e, principalmente, de volta mais uma vez aqui na base aérea de São Pedro da Aldeia, porque eu não tenho dúvida que, depois do Batalhão Toneleiro, nos meus 32 anos que eu fiquei no serviço ativo da Marinha, com certeza a base aérea de São Pedro da Aldeia foi a unidade onde eu mais passei dias da minha carreira aqui dentro. Então, aqui, no mínimo, a gente vinha aqui 3, 4 vezes por ano, quando não vínhamos mais vezes. Então, já fiquei aqui em barraca, eu acho que eu já fiquei em todos os alojamentos aqui da base, eu já tive a oportunidade de ficar. Então, é uma grande satisfação, depois de alguns anos, estando na reserva remunerada, eu receber esse convite do meu amigo suboficial Neves, da minha turma de formação de cabo, para poder participar com os senhores desse simpósio que está ocorrendo aqui. Bem, simpósio de liderança, escola de liderança. Queria aproveitar e parabenizar o senhor comandante do CIAN, que não está aqui presente, mas por esse projeto, né, que já é o segundo simpósio. Isso é muito importante, eventos como esse, né, para que nós possamos trocar ideias, para que nós possamos aprender mais um pouco. Nós estamos sempre aprendendo, certo? Nunca sabemos tudo, e até o último dia da nossa vida nós estaremos aprendendo. E também parabenizar o suboficial Neves, da Escola de Liderança, por esse grande simpósio. Bem, uma breve apresentação. Eu incorporei no Corpo de Fuzileiros Navais no ano de 89, e após o curso de formação de soldados, eu tive a satisfação de ser designado para o Batalhão de Operações Especiais, e aí vem um fator que vale ser ressaltado. Eu poderia dizer que foi uma sorte, certo? Ter ido para lá, mas eu não acredito em sorte. Eu não acredito em sorte, eu acredito naquilo que nós planejamos e projetamos. Então, durante os 4 meses do recrutamento, eu não tinha um dia sequer que eu não pensava em, ao final do recrutamento, eu ser designado para o Batalhão de Operações Especiais. E assim aconteceu quando nos formamos e fomos divididos, os 400 e poucos recrutas, né, recém-formados soldados, fomos divididos pelas OMs do Corpo de Fuzileiros Navais. Eu tive a satisfação de poder ir exatamente para o batalhão ao qual eu almejava ir. Servi durante um tempo, logo assim fui cursar para cabo, onde eu tive a satisfação de conhecer o suboficial Neves, cursamos juntos no ano de 91 para engenharia. Após formar, fui para o batalhão de engenharia, fui voluntário ao curso de comandos anfíbios, em 93 eu cursei para comandos anfíbios, voltei para o batalhão toneleiro, segui
a minha carreira no Batalhão Toneleiro até o ano de 2001, quando eu fui cursar para sargento, cursei para sargento, voltei para o Batalhão Toneleiro novamente e fiquei no Batalhão Toneleiro até praticamente 2012, quando eu fui servir no Batalhão de Defesa NBQR, lá em Sorocaba, em Aramar, e lá eu encerrei a minha carreira, né, no Serviço Ativo da Marinha do Brasil. Então, foram 32 anos muito bem vividos, onde, graças a Deus, eu consegui alcançar todos os objetivos que eu planejei para a minha carreira. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu consegui concluir todos esses objetivos no Serviço Ativo da Marinha. Todos os cursos que eu coloquei como meta concluir nesses 32 anos, eu consegui. Por isso que eu não acredito em sorte, eu acredito naquilo que nós nos preparamos, naquilo que nós nos planejamos para que aconteça, e também aquilo que nós expomos, né, para, no caso, quem não acredita, né, para o universo, quem acredita em Deus, aquilo que nós colocamos como projeto de vida para Deus, e, com certeza, se nós estivermos preparados, isso vai se concretizar. Bem, o tema que nós vamos abordar hoje, como o suboficial Neves falou, né, as situações de liderança em equipes de atividades especiais ou qualquer outro nome que os senhores queiram utilizar. Eu usei como exemplo aqui para esse slide, essa foto. Isso aqui foi no ano de 2006, no Haiti. Essa aqui foi a equipe ao qual eu tive a satisfação de ir para o Haiti, e lá ficamos durante 6 meses, convivendo, morando no mesmo lugar, esses elementos aqui juntos, certo? Dormindo junto, acordando junto, tomando café, almoçando, jantando, durante 6 meses. E isso foi um grande aprendizado para mim, tanto na parte do convívio, quanto também como exercício de liderança. E aqui eu tive a oportunidade de aprender várias coisas. Bem, falar um pouco aqui de liderança, né? Basicamente, hoje, se a gente for pesquisar nas fontes de consulta, nós vamos ver que liderança é um fenômeno social sem um conceito universalmente padronizado devido a uma infinidade de teorias, certo? Nós abrimos aí a internet para pesquisar sobre liderança e, como até os palestrantes de ontem, né, já enfatizaram, nós encontramos uma infinidade de teorias, de conceitos sobre liderança. Então, verdadeiramente, não existe um conceito que nós podemos dizer que é um conceito universal. Existem vários conceitos. E aí, basicamente, eu separei algumas palavras-chave que nós podemos encaixar dentro desses conceitos que nós encontramos pelo mundo afora, que é atrair, inspirar, influenciar, unir, causar a mudança de mentalidade e atitude, conduzir, orientar, motivar, participar, potencializar, promover o desenvolvimento, exortação, admoestação e resolução de conflitos, certo? O verdadeiro líder, aquela pessoa que se propõe a ser um líder, ele tem que estar preparado para resolver conflitos. E aqui eu usei a foto de dois que eu considero um líder extremamente carismático. Se os senhores quiserem depois estudar sobre a vida desse homem, General Stanley McChrystal. Ele comandou o Comando Conjunto de Operações Especiais dos Estados Unidos, e ele, como a palestrante de ontem nos ensinou, nós podemos dizer que ele é um daqueles líderes idolatrados pelos seus liderados. Por quê? Porque ele lidera pelo exemplo, certo? E porque ele faz a questão de estar ali junto com os homens deles, seja nas missões mais fáceis ou nas missões mais difíceis. E nós podemos citar como uma das grandes missões que o general McChrystal tem
vamos assim dizer, no currículo dele, ele foi o homem que planejou e executou a missão de neutralização do segundo elemento mais importante da Al-Qaeda, que era o Abu Musab al-Zarqawi, que no dia 7 de junho de 2006, no Iraque, ele foi neutralizado. Ele era considerado o braço direito de Osama Bin Laden, e o general McChrystal conseguiu cumprir essa missão, e se tornou, podemos dizer assim, que uma lenda dentro das Forças Armadas Americanas. Falando mais um pouquinho sobre esse conceito de liderança, vou esperar o amigo lá mudar a cor da fonte. Nós temos um segundo exemplo, também que eu usei aqui, que, na minha concepção, também é um desses grandes líderes que se tornaram idolatrados pelos seus liderados, que é o almirante McRaven. Provavelmente os senhores já viram vídeos dele na internet, é aquele do Arrume Sua Cama. Quem aí não conhece, né? O vídeo do Arrume a Sua Cama. Esse almirante aqui. Ele tem vários e vários livros escritos, e ele foi o idealizador e o planejador da missão Lança de Netuno, né? A famosa missão de neutralização de Osama Bin Laden, no dia 2 de maio de 2011, também se tornou uma lenda nas Forças Armadas Americanas. É um líder que, para quem gosta do assunto de liderança, vale a pena estudar sobre a vida dele, ler os livros dele. E aí, em cima daquelas palavras-chave que nós estávamos vendo, nós temos aqui mais algumas. Humildade, certo? É fundamental na vida de um líder, a humildade. Seja sempre o exemplo em tudo. O líder, ele tem que ser o exemplo. Os 3 Cs: confiança, coerência e competência. Confiança na sua equipe, coerência para liderar e competência para liderar. Busque sempre o conhecimento, aprenda com os seus subordinados, seja amigo, não o melhor amigo, não precisa ser o melhor amigo, mas seja amigo. Altruísta, reconheça os padrões pré-determinados, conduza ao sucesso, aponte as prioridades, utilize os backfries. Quem aqui sabe o que é o backfries? Alguém sabe? Os backbriefs, quer dizer. Então, o backbriefs é aquilo mais ou menos assim: eu chego para o Neves, Neves, por favor, pega um café lá dentro para mim. O que você vai fazer, Neves? Pegar um café para mim. Não, mas não é para pegar não, já está aqui. Então, tipo, eu dou uma ordem, certo? Eu solicito, eu peço a alguém que faça alguma coisa, e eu me certifico que aquela pessoa entendeu 100% daquilo que eu estou pedindo, que eu estou solicitando a ela. Ou seja, eu tenho absoluta certeza que não ficou nenhuma dúvida de comunicação, muito bem enfatizado pelo nosso amigo Vitor Hugo. Ele enfatizou bastante esse termo, né, da comunicação. Então, nós temos que saber nos comunicar e temos que ter a certeza que não ficou dúvida na comunicação. Não basta eu ser um bom comunicador ou eu saber me comunicar bem. Eu tenho que ter a certeza que quem recebeu a informação não ficou com dúvida. Certo? Cumprimento de horário. Lá no Batalhão Toneleiro, e eu creio que em várias outras unidades, nós temos um ditado que nós falamos assim: o melhor adestramento para o combate é o cumprimento do horário. Certo? Então, o horário não é nem antes, nem depois, é na hora. E tem um outro amigo que ele sempre falava assim: local e horário são pontos de encontro ou de desencontro, certo? Então, o cumprimento de horário é uma coisa muito importante. Nós, brasileiros, não temos muito essa cultura do cumprimento de horário. A gente acha que 5 minutinhos depois do horário, ainda está no horário. Geralmente, mas não é. Esteja presente, ou seja, é muito importante que a nossa equipe sinta que o líder
está ali de braço dado com a equipe. Ele está ali junto e pronto para qualquer coisa, seja em qualquer missão que seja. O líder ele tem que estar ali de braço cerrado com a equipe. Claro, eu estou falando de equipes menores, né? O comandante de uma OM, que tem um comando muito maior, ele não tem como estar com todas as suas equipes. Sentimento de pertencimento. Qual a importância do sentimento de pertencimento? Exemplo, eu convido o imediato para ir lá na minha casa, participar de um churrasco comigo. E aí ele chega lá na minha casa, eu vou apresentar a casa para ele, certo? Oi, imediato, seja bem-vindo, bom dia, essa aqui é minha esposa, essa aqui é a minha casa, e começo a apresentar a casa para ele com aquele orgulho. Ó, esse aqui é o jardim, esse aqui é a sala, essa aqui é a cozinha, aqui é a churrasqueira e tal, fica à vontade. Por quê? Porque aquela casa, ela me pertence. Eu tenho um sentimento de pertencimento, eu tenho orgulho em mostrar para os meus convidados a minha casa, e as obras que eu fiz, e o móvel que eu comprei, e toda aquela coisa, o jardim, como está bonito, né? A mesma coisa tem que ser com o meu ambiente de trabalho, onde a minha equipe trabalha, onde nós desenvolvemos o nosso trabalho. Eu tenho que sentir e ter a certeza e o orgulho que eu faço parte daquilo ali. Eu tenho que ter esse sentimento de pertencimento. O comandante, inclusive, no primeiro dia, que nós estávamos lá tomando um café com ele exemplificou isso muito bem, no caso da profissão dos senhores, né, da aviação. O sentimento de pertencimento, a importância que tem para aquele militar que trabalha na parte da manutenção de uma aeronave, quando aquela aeronave está voando. A aeronave está voando, não é ele que está pilotando, mas ele sabe que para aquela aeronave estar lá em cima voando, o trabalho dele foi importante. Então, ele tem o sentimento de pertencimento naquela situação, naquele cumprimento daquela tarefa, daquela missão. A equipe sempre será o mais importante do que o indivíduo. Sempre o sucesso é da equipe e não do indivíduo A, B ou C. Se alguém tem que brilhar, esse alguém é a equipe, não é o líder e nem é o elemento A, nem o elemento B, nem o elemento C. A resistência de uma corrente é sempre do elo mais fraco. Não adianta eu ter uma corrente a mais resistente do mundo, do aço mais resistente, se o elo lá do meio da corrente ele é frágil. A corrente vai romper no elo mais frágil. Então, a resistência de qualquer corrente sempre vai ser do elo mais frágil. Eu tenho que me preocupar com todos os elos para que todos estejam equalizados com a mesma resistência. E o sucesso será sempre o sucesso da equipe. Bem, falando de líderes, como foi falado ontem, né? Líderes carismáticos, e isso é muito importante, nós termos essa consciência, porque eu acredito no seguinte conceito: existe aquele que está na função de liderança e existe o líder. Muitas das vezes, esses atores, eles podem se confundir na mesma pessoa, ou seja, aquele que está na função de líder, né, na função de liderança, ele pode realmente ser o líder, ou não, pode ter um elemento com a função de liderança e pode ter um outro elemento no grupo que detém a liderança do grupo. Isso acontece muitas das vezes, principalmente no nosso meio militar. Muitas das vezes existe um militar que está na função de líder, está com a função de liderança, porém um outro militar, naturalmente,
atrai a liderança do grupo para ele, sem fazer força nenhuma. Porque o líder verdadeiro, o líder nato, ele é como um imã. Imaginem aqui no meio desse auditório, um imã extremamente poderoso, um imã muito forte. Eu pego um balde com esferas de aço e espalho no auditório. Em questões de segundos, todas essas esferas vão ser atraídas para o imã, certo? Um imã muito poderoso, ele vai atrair as esferas de aço. E assim é o líder que tem a liderança natural. Ele atrai as esferas de aço para ele. E nem sempre, às vezes, esse imã vai estar com aquele elemento que tem a função de líder. E aí, aonde que está, entrando no que o nosso amigo Vitor Hugo falou, aonde que vai estar o equilíbrio e a sabedoria emocional? É quando acontece isso, eu jamais entrar em um conflito com aquele elemento que tem a liderança natural, e sim trazer ele para o meu lado. Ele tem que ser um aliado meu. Vamos supor que eu, na ativa, estivesse na função de líder de equipe. Porém, o Vitor Hugo, também na minha equipe, porém, vamos assim dizer, se fosse mais moderno, com toda essa eloquência, com toda essa sabedoria no falar, ele atraísse o grupo para uma liderança natural com ele. Porém, eu estou na função de mais antigo. Eu iria entrar num conflito pessoal com ele? Não, porque eu iria perder. Eu iria perder. O grupo, naturalmente, iria para o lado dele, porque a liderança está naturalmente com ele. O que eu inteligentemente vou fazer? Vou trazer ele para o meu lado, vou trazer ele como se fosse o meu braço direito. E ele passa a me ajudar, ele passa a colaborar para que aquilo que eu quero que aconteça, seja também o que ele quer que aconteça. E, consequentemente, o grupo todo vai estar coeso. E não vai haver aquela separação e briga pela liderança. Principalmente nas atividades especiais. Por quê? Nas situações comuns, em grandes empresas, no mundo corporativo, quando uma equipe não tem sucesso ou comete um erro, o que pode acontecer? Perder um cliente, ter um prejuízo, não fechar um contrato. Porém, como os senhores que são aviadores bem sabem, nas atividades especiais, quando nós cometemos um erro, muitas das vezes, uma pessoa ou pessoas pagam com a própria vida, certo? Então, nós temos que ter um cuidado redobrado na nossa atividade e no que os problemas de liderança podem trazer na nossa atividade. Então, falando aqui um pouquinho de líderes carismáticos, alguns líderes que eu já parei um pouquinho para ler sobre a vida deles, e muito me interessei, é muito interessante, também aconselho que aqueles que gostam do assunto dediquem um tempo para estudar um pouco sobre a vida desses homens. O primeiro é Lawrence da Arábia, um oficial do exército inglês, que foi designado para uma missão com os árabes, e com toda a sabedoria e liderança nata, ele conseguiu conquistar a confiança dos árabes. Não vou me prender aqui para a gente não perder tempo nesse ponto. Um segundo é esse coronel aqui, também lendário nas Forças Armadas Americanas,
participou da Guerra do Vietnã. Quem aqui gosta de filme, provavelmente já ouviu falar, né, na Força Delta, que é uma das unidades de elite americana, do exército americano mais famosas do mundo, né? Para quem viu aquele filme Falcão Negro em Perigo, eram aqueles caras que estavam com aqueles capacetes pretos na cabeça. Esse coronel foi o criador da Força Delta. E esses homens, devido ao carisma que ele tinha, né, esses homens praticamente endeusavam e idolatravam ele. E terceiro, esse eu não li em livro, esse eu conheci, tive a satisfação de conhecer pessoalmente, Vitor Hugo também conhece. Eu poderia até dar um exemplo dentro da própria Marinha, mas eu preferi trazer um exemplo de outra força, que é o coronel Fernando Príncipe, coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, comandou o BOP do Rio de Janeiro, e é um comando dos anfíbios formado na Marinha do Brasil, formado no Batalhão Toneleiro. Ele fez o curso de comandos anfíbios em 87. E esse aqui é um dos líderes mais carismáticos que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Esse cara aqui, ele é fora da curva, não tem explicação. Eu vou só citar um exemplo para os senhores tentarem alcançar o poder de liderança que esse homem tem, natural, sem fazer força. Quando ele passou o comando do BOP, né, para ir para um outro comando, né, já próximo da reserva, eu tive a satisfação de estar lá presente, né. Na época eu estava na ativa, vários militares do Batalhão Toneleiro foram lá na passagem de comando dele, e eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto antes na vida numa passagem de comando. Parecia até algo, quem não conhecia ele, ia pensar até que foi algo pago. Na passagem de comando, quando ele se despediu da tropa, realmente para ir embora do batalhão, eu vi, ninguém me contou, vários militares chorando aos prantos e abraçando ele como se fosse assim um pai indo embora. De tão forte que era a liderança desse coronel com a tropa dele. Tem vários, se a gente for ficar aqui, eu vou ficar o dia inteiro falando sobre ele. Mas era aquela liderança tranquila, sem fazer força. Ele verdadeiramente era como um pai. Quando ele tinha que chamar a atenção, ele chamava. Quando ele tinha que punir, ele punia. Mas quando ele tinha que abraçar e ajudar e fazer o que tinha que ser feito, ele fazia. Então, foi um assim, dos exemplos que eu tive a oportunidade de ver e aprender ao vivo com ele. Certo? E aí, um outro exemplo que vai vir agora, ainda falando de carisma, né? Falando da liderança, como o Vitor Hugo falou, a liderança, ela pode ser exercida individualmente, certo? Eu tenho que me liderar, porque se eu não me liderar, o que vai acontecer? Vai ficar um barco à deriva, certo? Aquilo que o Vitor Hugo falou, eu tenho que falar não. Quando eu falo não, eu estou me liderando, certo? Se existe uma coisa que eu quero fazer, mas eu sei que eu não devo fazer, e eu falo para mim mesmo, não vou fazer, eu estou me liderando, certo ou errado? Estou me liderando, certo? Então, se tem alguma coisa que eu quero fazer, e eu digo não para mim mesmo, eu estou exercendo a liderança sobre a minha própria pessoa, né? O próprio apóstolo Paulo falou, né, que nem tudo me convém, certo? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, isso é a liderança. Eu posso exercer a liderança em mim mesmo, posso exercer a liderança sobre uma única pessoa. Exemplo, quando eu estou tratando com o meu filho, eu estou exercendo a função de líder na vida do meu filho, ou em grupo. E uma experiência que eu tive em vida, que me ajudou muito a entender
como funciona a cabeça do ser humano e desenvolver as ferramentas de liderança, porque se você quer liderar bem, você tem que entender o ser humano. Você não consegue liderar se você não entende. Por que muitas das vezes um pai e uma mãe têm problemas com seu filho? Porque não entende, não consegue entrar na cabeça daquele filho ou daquela filha e achar as ferramentas adequadas para exercer a função de pai ou de mãe, que nada mais é que uma liderança. Então, às vezes, quer conflitar, quer ser aquele líder autoritário, quer mandar, e aí começa todo aquele problema que quem é pai aqui sabe bem o que eu estou falando, certo? Então, nós temos que entender para poder liderar. E assim é no nosso ambiente de trabalho também. Se eu não conseguir entender como funciona a cabeça daquele elemento que eu estou liderando, eu não vou conseguir liderar ele. Porque eu não tenho como exercer uma liderança generalizada, porque cada cabeça funciona de uma forma. Eu tenho que entender como cada um pensa. Claro, vai ter aquela liderança generalizada, porém, eu também tenho que ter aquela liderança particular com cada elemento, porque cada elemento é de um jeito. E eu tenho que conhecer aqueles elementos que estão sobre a minha liderança. Então, por que eu falei disso? Eu tive a oportunidade, graças à Marinha do Brasil, de me tornar instrutor de paraquedismo. Durante muitos e muitos e muitos anos, eu fiz esse tipo de salto aqui, que é o salto duplo. Eu trabalhei com formação de alunos. E, graças a Deus, cheguei mais ou menos aí à marca de uns 9.000 saltos. E só com pessoas assim, no salto duplo, eu já tive a oportunidade de fazer mais de 5.000 saltos. Então, são 5.000 pessoas com quem eu tive a oportunidade de ter um contato físico muito próximo. E ali, naquele momento, momentos esses antes do salto, quando a gente está ensinando para a pessoa o que vai acontecer, porque é tudo muito rápido, a gente conhece a pessoa, oi, bom dia, tudo bem, como é que você vai? Meu nome é Farias, qual o seu nome, o que você faz? E você já vai explicando, vai ser assim, assim, assado, nós vamos para o avião, você vai fazer isso, 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 e em 15 minutos a gente já está no avião. Não tem muito tempo para ficar batendo papo. E geralmente a pessoa fala assim para você, e se eu não conseguir fazer tudo isso que você ensinou? Não tem problema, nós vamos sair do avião assim mesmo. A única coisa que eu quero é que você saia do avião comigo, o resto, deixa comigo que eu resolvo. Nesse momento, a pessoa, nesse momento aqui não, né? Aqui já está lá fora. Momentos antes, a pessoa ela fica extremamente vulnerável. E cada pessoa tem um comportamento. E aí você passa a aprender a ser um pouco psicólogo. Porque a pessoa, por mais que ela queira, 99% das pessoas, depois que põe o pé dentro do avião, não querem mais. E aí você tem que convencer essa pessoa, ou seja, você tem que exercer com sabedoria a sua liderança e convencer essa pessoa que sair do avião vai ser extremamente prazeroso, que todo aquele medo, todo aquele pânico vai se tornar em prazer, em emoção, em algo indescritível, que ela nunca mais vai se esquecer disso. Mas e para fazer a pessoa acreditar nisso dentro do avião? Aí você começa a aprender a identificar vários fatores, vários padrões que cada ser humano tem. Uns ficam eufóricos, outros choram,
outros ficam calados, outros começam a contar os problemas para você, e você tem que ouvir, é igual o que o Vitor Hugo falou. Como é que é, irmão? E aí, tudo bem? Como você está? E aí ela começa a contar para você. E aí você começa a ouvir, e ela às vezes está falando do filho dela, às vezes ela está falando do marido, às vezes ela está falando do trabalho, do noivo, e no meio você vai falando do salto. Mas não esquece que tem que fazer aquilo. Não esquece que não pode segurar. Não esquece isso, não esquece aquilo. Na hora de pousar tem que levantar a perna. E você vai ensinando. E muitas das vezes, quando está faltando 10 segundos, a pessoa vira para você e fala assim: eu acho que eu não vou mais. Aí eu falo: não tem problema. Eu não vou te forçar a sair do avião. Eu estou aqui para te servir. Eu só vou sair do avião se você quiser. Quem manda no salto é você. O salto é seu. Você está me pagando para saltar do avião com você, se você quiser. Se você não quiser, a gente volta no avião. Eu vou receber da mesma forma. Então, já ouviu aquele ditado? Quem aí sabe? 51. O que é? Uma boa ideia. Então, se ela fala assim, eu não quero saltar, 51, uma boa ideia. Eu também não quero. Eu também tenho medo. Eu não sou maluco. Eu não tenho asa. Eu não tenho pena. Eu também não quero saltar. Mas vamos saltar, certo? Mas eu falo assim, vamos até a porta. Se você chegar lá na porta do avião, olhar, gostar da paisagem e quiser sair, a gente sai. Se você não quiser, a gente volta. Não, é sério, eu nunca forcei ninguém a sair do avião. Já voltei no avião várias vezes, mas eu faço o máximo possível para convencer a pessoa a sair do avião, que aquilo é seguro. Existe risco controlado. Como? Andar aqui, eu posso tropeçar, cair e quebrar a perna. Tudo tem risco, tudo tem risco, mas o risco controlado. A gente sabe o que está fazendo. Então, eu tento ao máximo, usando as ferramentas que não deixam de ser ferramentas de liderança, a convencer aquela pessoa a sair do avião. E, na maioria das vezes, funciona, certo? E, na maioria das vezes, a pessoa te agradece quando chega lá embaixo. A maioria das pessoas falam assim: você me ajudou a vencer uma grande barreira na minha vida. Porque a maioria das pessoas que tomam a decisão de ir saltar, elas têm medo de altura. A grande maioria. Eles têm medo de altura. Muitos se colocam nessa situação como um desafio, vencer uma barreira. Tanto é que lá nós recebemos, às vezes, grupos de pessoas que estão num treinamento, empresas, né, que fazem treinamentos de liderança, treinamentos para líderes, para grandes executivos, e o fechamento desse treinamento é o salto de paraquedas, como se fosse o coroamento do treinamento. Muitas empresas fazem isso. Então, isso aqui, para mim, foi um exercício fantástico de aprender a fazer a leitura e entender como que o ser humano funciona, certo? É muito interessante. Como que o ser humano se comporta na situação de perigo, de risco. Muda totalmente. Cada um se comporta de uma forma. As reações são totalmente diferentes. Às vezes a pessoa está de um jeito lá embaixo, com o pé no chão, né? Quando você está equipando e ensinando, está de um jeito. Quando chega perto do avião, já muda. Quando entra no avião, muda mais ainda. Então, a gente vê como, às vezes, o próprio ser humano, ele não se conhece, certo?
E aí vem aquilo que não lembro qual foi o palestrante de ontem, né? Mas usou como exemplo de Sun Tzu. Se eu conheço a mim mesmo, certo? Então, antes de eu conhecer qualquer coisa, eu tenho que conhecer a mim mesmo. Primeira coisa, eu tenho que conhecer a mim mesmo. Depois, eu tenho que conhecer o outro ator que está ali comigo, seja ele o inimigo ou quem quer que seja. Mas primeiro eu tenho que conhecer a mim mesmo. Então, o que isso aqui tem a ver com o que a gente... Por que eu falei disso tudo? Eu usei esse exemplo para falar para os senhores a importância da gente conhecer a fundo aqueles elementos que estão sobre a nossa liderança. Porque muitas das vezes a gente tem uma equipe e a gente só fala, e aí, fulano, tudo bem? Como é que você está? E aí, como é que foi o jogo? O jogo, viu o jogo, não sei o que, tal, não sei o que, o filme, tal. Superficialmente. Às vezes eu não paro para perguntar, e aí, como é que você está? Sua família está bem? Sua esposa, o seu filho, a sua mãe, o seu pai, seu irmão, como é que está na sua casa? Está tudo tranquilo? Como é que está a vida, a saúde? Ou seja, tentar quebrar aquela barreira do superficial e ir mais a fundo. Que às vezes a pessoa está com um problema seríssimo, aquele elemento está sob a nossa responsabilidade, certo? Na nossa equipe, e às vezes ninguém sabe, e ele está com aquele problema ali, nós não sabemos, ele não se abre com ninguém, como foi o caso que o nosso amigo Vitor Hugo citou da aluna, que estava prestes a tirar a sua própria vida. E ele viu nela um gatilho, reconheceu e teve a oportunidade de ajudá-la, certo? Então, é muito importante que a gente conheça a fundo aquelas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Bem, agora eu vou usar como exemplo, falar um pouquinho sobre os líderes e as formas de liderar. Nós sabemos, já foi amplamente falado aqui ontem, sobre várias e várias formas de liderar e vários tipos de líderes, né? Então, eu botei aqui o exemplo, certo? A liderança pelo exemplo e o situacional, que também foi bem frisado pelo nosso amigo Vitor Hugo. Hoje em dia, não tem mais como nós querermos engessar a nossa forma de liderar. A liderança, ela é flexível, ela é volátil, ela tem que se adaptar a cada situação. Então, vai ter uma situação que eu vou ser mais democrático, vai ter uma situação que eu vou poder passar para a equipe decidir, porém, pode acontecer uma determinada situação que eu tenha que falar, não, nós vamos fazer assim, e os senhores vão entender o porquê. Pode aparecer uma situação que eu tenha que determinar que seja resolvida da forma X ou Y. E eu vou citar como exemplo aqui uma operação muito conhecida, para quem gosta do assunto de operações militares, que foi a Operação Red Wings, Operação Asas Vermelhas, que foi considerada uma das maiores catástrofes que houveram nas forças de operações especiais dos Estados Unidos, onde, devido a uma decisão errada, uma única decisão errada tomada por um elemento, vários militares pagaram com a vida, por causa de uma decisão tomada errada. E talvez aqui, nessa situação, o líder, que infelizmente também perdeu sua vida e se tornou um herói americano, talvez ele tivesse que ter imposto. Não, nós vamos fazer assim. E ponto final. Por quê? A principal tarefa do líder
é levar os seus homens vivos para casa. Não importa o que eu tenha que fazer. Às vezes, para que isso aconteça, como os senhores vão perceber aqui, quando os senhores começarem a ver o vídeo, talvez para que eu leve os meus homens com vida para casa, eu vou ter que tomar uma decisão não tão agradável, que talvez não seria a melhor decisão, e que talvez eu, por muito e muito tempo, arraste problemas psicológicos graves devido à decisão que eu fui obrigado a tomar. Mas eu levei os meus homens vivos para casa. Eu não tive que entregar uma bandeira e nem muito menos tive que abraçar um filho, um pai, ou apertar a mão de uma esposa devido a um elemento da minha equipe que eu não levei ele vivo para casa, por causa de uma decisão errada. E aí nós vamos ver o filme, o filminho, o vídeo, e os senhores irão entender. We understand that a plane has crashed into... Osama bin Laden claiming credit for the 9/11 attack. The United States killed Osama bin Laden. Will carry out the operation. There are reports. Nothing will keep us just for one day. How we can be heroes just for one day. I will be king, and you will be queen. Just for one day. How we can stand by the wall and the guns. Bad guy, senior Taliban commander. Never shoot a large caliber man with a small caliber bullet. Anything less. Out of our new position. Action. Eyes on. This op is compromised. This is Spartan 01, radio check. Danny, you radio working? The way I see it, we got two options. One, we let them go, roll the dice. Second that they run down there, we got 200 on our backs. Two, we terminate the compromise. We cannot do that. I don't care. I care about you. I care about you. I care about you. Not killing kids, not feeling it. This is not a vote. We're gonna cut them loose, and we're going home. Roger that, sir. Roger. You see this? We're fixing to get into a pretty good gunfight. Marcus, move! I just don't understand how fucking fast they were, man. I just fucking crushed them. If I die, I need you to make sure
She knows. And that I died with my brothers. With a full fucking heart. The Apaches were pulled. Nobody's gonna survive that. Some of the families were told that the bodies were not... I called the command. I said, why'd you cremate my son? The families want to know the why. We owe that to them. The tragedy is the caliber of men that were lost. I died up on that mountain. There was no question. Part of me will forever be up on that mountain, dead, as my brothers died. There is a part of me that lived because of my brothers. Because of that RAM gets, or how far you fall. You are never out of the fight. Então, o que aconteceu nesse vídeo? O que aconteceu nesse vídeo que nós acabamos de ver como exemplo? Como eu tinha falado anteriormente, né? Uma operação que foi considerada um dos maiores fracassos, com mais mortes de SEALs da Marinha Americana num único dia. Foi a Operação Red Wings, em 28 de junho de 2005. A princípio, uma missão muito fácil, uma missão de reconhecimento, onde nem era para ter contato com o inimigo, eles iriam se infiltrar uma equipe de 4 SEALs na província de Kunar, no Afeganistão, pelas montanhas, e a única missão deles era identificar um líder extremamente sanguinário do Talibã, um líder que matava mulheres, matava crianças, ou seja, sacrificava aqueles que não seguiam as ordens do Talibã. A única missão deles era identificar, confirmar que o alvo estava na região, e aí uma força de tarefa rápida viria para cumprir a missão. Mas é aquilo que acontece, a situação ela pode evoluir. Na posição que eles estavam, chegou um grupo de 3 pastores de cabra, como os senhores viram ali no vídeo, e eles estavam tão bem camuflados no terreno que um dos pastores pisou em cima de um deles. E aí viu que tinha alguma coisa, não teve como. Eles foram descobertos, eles tiveram que pegar os 3 pastores e decidir o que eles iriam fazer, certo? Então, eles tinham algumas opções, certo? Não vou entrar nesse mérito aqui. Eles tinham algumas opções do que eles poderiam fazer com aqueles 3. Mas o que eles não poderiam fazer é liberar. E foi o que eles fizeram. Infelizmente, por que eu usei esse exemplo? Porque muitas das vezes o líder ele vai ter que tomar uma decisão que não é a melhor decisão, mas é a decisão mais correta, em prol da equipe. O que eu falei?
a minha obrigação é levar a minha equipe com vida para casa. E devido a uma decisão errada, não só morreu quase todos os elementos da equipe, de 4, 3 morreram, só um sobreviveu, um helicóptero foi derrubado e mais 16 militares morreram, por causa de uma única decisão tomada errada. Não vou entrar aqui no âmbito, né, como eu falei, do que seria, o que se deveria fazer, mas, inclusive, quando eu estava assistindo esse filme em casa, eu tenho o livro, eu li o livro, já assisti o filme mais de uma vez. Eu estava assistindo o filme com a minha esposa, que está ali sentada, e ela perguntou, o que você faria? Eu falei assim, eu não sei o que eu faria, mas eu tenho certeza do que eu não faria. E o que eu não faria, jamais, é ter liberado nenhum dos 3. Porque certo que aconteceria isso, é certo. Qualquer um que opera aqui, não tem dúvida nenhuma que o final seria esse. Então, muitas das vezes, nós temos que ter coragem para tomar a decisão que nós não queremos tomar, mas é a decisão que tem que ser tomada. Certo? O líder, ele tem que estar predisposto a pagar esse alto preço, em tomar a decisão que ele não quer tomar, mas é a decisão que tem que ser tomada. E aí, fazendo agora um contraponto, e voltando àquela situação da liderança situacional, nós vamos ver um outro vídeo aqui, que nós vamos poder fazer um comparativo. Ou seja, no primeiro vídeo, eles tomaram a decisão pelo lado humano, né? Poxa, o que é o mais humano a se fazer? É soltar. Eles não são combatentes, eles não estão armados, eles não nos oferecem um risco direto, certo? Direto não tinha risco, mas tem o risco indireto. E aí eles tomaram a decisão pelo lado humano, que não era a decisão mais assertiva. Prova disso foi o resultado final do que aconteceu. E aí, por que a gente fala da liderança situacional? Que o líder, em cada momento, ele tem que ter um tipo de liderança. Nós vamos ver o próximo vídeo, foi uma situação que ocorreu comigo. Eu nem gosto de usar esse vídeo como exemplo, não gosto. Inclusive, esse vídeo não estava na palestra. Ontem, eu pensando em... Eu estou falando do segundo vídeo, não desse. O que os senhores vão ver agora. Ele não estava na palestra, eu incluí ele ontem. Devido às outras palestras que eu assisti e a tudo que foi abordado, eu achei que seria interessante compartilhar essa experiência que eu vivi com os senhores. Por quê? Vamos lá. Agora eu vou jogar aqui um exercício de reflexão. Talvez, não posso afirmar, mas talvez a aviação seja a atividade onde mais se tem procedimento, certo? Concordam? Tem procedimento para tudo. Eu convivi a minha vida inteira, meus 32 anos de marinha, devido às nossas atividades. Os senhores sabem que a união do batalhão toneleiro com a Força Aeronaval, como o GRUMEC, é muito grande, né? A gente está sempre saltando de paraquedas, rapel, fast rope. Infelizmente, tivemos um trágico incidente, né, lá em Formosa. Mas a nossa atividade com a Força Aeronaval, ela é muito próxima. Tanto é que eu falei no início que talvez São Pedro da Aldeia seja a unidade, depois do Batalhão Toneleiro, onde eu mais passei tempo da minha vida militar aqui dentro. Então, nós sabemos que a aviação tem procedimento e protocolo para tudo. Vai decolar, tem procedimento. Vai pousar, tem procedimento. Se vai decolar de novo, faz tudo de novo. E está certo, tem que ser assim. E aí, eu levanto a seguinte questão. Será que existe alguma situação aonde eu tenha que agir fora do procedimento
para que a coisa não dê errado, o senhor que tem uma larga experiência, o senhor vislumbra alguma situação na aviação onde o senhor tenha que ir contra tudo que está escrito e contra tudo que o senhor aprendeu ou contra tudo que o senhor ensina para que dê certo e não dê errado? Então o senhor vai ver agora nesse vídeo. Eu vivi, como eu falei para os senhores, né? Eu sou instrutor de paraquedismo desde 96. Já tive a oportunidade aí de formar, graças a Deus, não por mim, mas pela misericórdia de Deus, já tive a oportunidade de formar mais de 300 alunos, mais de 200 novos instrutores. E como eu falo, uma coisa que eu sempre tento passar para aquelas pessoas com a qual eu estou colaborando na formação delas, o líder, se ele não promover uma mudança de atitude, uma mudança de mentalidade, ele não ensinou nada. Não adianta nada eu abrir uma apostila, abrir um manual, ensinar o manual todo para os senhores e não gerar uma mudança de mentalidade, uma mudança de atitude. O primeiro resultado do aprendizado é a mudança de atitude, a mudança de mentalidade. E aí, como eu estava falando, né, eu sou instrutor desde 96 e ensino todos os protocolos como o manual manda que seja ensinado. Porém, fora o que o manual manda que seja ensinado, existem as nossas experiências do dia a dia. Aquilo que nós vamos aprendendo e nós vamos guardando nas nossas gavetas do nosso aprendizado diário. E aí tem até aquele ditado, né, de um tal de Bismarck: tolos são aqueles que aprendem com a sua própria experiência. Eu prefiro aprender com a experiência dos outros. E o nosso cérebro é como se fosse milhões de gavetas com informações. E, às vezes, em uma determinada situação com a qual nós nos deparamos, nós tomamos uma determinada atitude que nós nem sabemos o porquê estamos tomando. Mas, naquela situação, uma determinada gaveta foi aberta e foi utilizada uma ferramenta que há muito tempo estava esquecida dentro daquela gaveta. Aquela ferramenta já estava até enferrujada. Ou talvez eu estava pensando que eu jamais iria usar essa ferramenta. Mas, às vezes, nós nos deparamos com uma situação e eu vejo que a única saída é usar aquela ferramenta. E aquela ferramenta, às vezes, ela vai contrariar tudo aquilo que está escrito nos manuais, tudo aquilo que eu aprendi e tudo aquilo que eu ensinei. Mas, um determinado dia, lá no ano de 1995, eu vi morrendo na minha frente, numa distância como daqui para aquela parede que está lá no fundo, um grande amigo meu, um instrutor, na época, muito mais tarimbado do que eu estava começando e ele já era muito, muito, muito experiente. E ele teve um incidente muito parecido com o incidente que os senhores vão ver nesse vídeo. E ele fez o procedimento padrão. Porém, era uma situação que acontece uma em 1 bilhão de vezes. E o procedimento padrão matou ele. E eu guardei aquilo na minha caixa de ferramenta. E sempre que eu me lembrava do acidente do Cláudio, que era o nome desse meu amigo, o instrutor Cláudio,
sempre que eu me lembrava do acidente, ou nós comentávamos sobre o acidente dele, eu falava comigo mesmo: se algum dia eu me ver nessa situação, eu vou fazer a seguinte coisa. E me programava para agir daquela forma. Mas eu achava que isso nunca ia acontecer. Eu falava assim: não, aquilo que aconteceu com ele, eu vou morrer e não vou ver acontecer de novo. É impossível acontecer de novo aquilo. E aconteceu justamente comigo. E agora nós vamos ver aqui. Basicamente, eu vou deixar o vídeo rolar. E após o vídeo eu vou explicar para os senhores, para que os senhores entendam. Basicamente foi uma pane no paraquedas, onde o paraquedas principal ele não abriu, eu não consegui acionar o paraquedas principal, e eu tive que acionar contrariando o procedimento. Eu acionei o paraquedas reserva sem liberar o paraquedas principal. E o paraquedas reserva, ele estourou. E eu fiquei sem o reserva. E por não ter liberado o principal, num segundo momento, eu consegui abrir o paraquedas principal, que também abriu com problemas, mas aí entra numa outra situação. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance. E não tinha mais nada a fazer. Os senhores vão ver no vídeo, a fatalidade era 100% certa. E aí entrou o fator, que eu não sei se os senhores acreditam, mas eu acredito fielmente, entrou o fator chamado milagre. Para aqueles que não acreditam em milagre, eu tenho certeza que hoje os senhores irão sair dessa sala acreditando em milagre e acreditando em alguém que tem o poder de fazer esse milagre na vida dos senhores. Eu não sei aqui se alguém está passando por uma situação que talvez aos olhos humanos ela pareça impossível de se resolver. Já fiz tudo o que estava ao meu alcance, não tem mais nada que eu possa fazer. Se esgotaram todas as opções humanas, que é o que aconteceu no vídeo. Aí, nessa situação, quando não existe mais nada para o homem fazer, existe alguém que pode fazer o milagre pela gente. E por isso que hoje eu estou vivo aqui, pelo milagre. Senão, com certeza, com 100% de certeza, eu não estaria vivo aqui hoje. Esse aí não sou eu, esse é o aluno, abriu o paraquedas dele, agora aí é o vídeo da minha câmera, que está no meu capacete. Eu não consigo abrir o paraquedas principal. Abri o reserva estourou. Eu não estou com sustentação nenhuma. Vocês podem ver, os senhores podem ver no vídeo, que a velocidade é muito alta. E aí eu lembrei que o principal ainda estava guardado. E eu consegui manualmente abrir o paraquedas principal. Ou seja, ainda estava dentro das opções humanas. A partir daí, não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, que pudesse ser feito. A velocidade ainda era muito alta. Eu tinha absoluta certeza, por saber o que estava acontecendo, eu tinha absoluta certeza, ou que eu iria me quebrar todo no lucro, ou praticamente eu já tinha certeza que eu ia morrer. Eu não tinha dúvida que eu ia morrer. A verdade é essa. Porque a velocidade era muito grande. E eu bati muito forte no chão e não quebrei nada. Nada. Nem um dedo, nem uma unha. Agora,
quem não acredita em milagre passe a acreditar, porque não tem outra explicação. Depois desse ocorrido, várias pessoas do mundo inteiro entraram em contato, me mandaram mensagem, vários instrutores do Brasil, de fora do Brasil, pedindo para eu explicar o que tinha acontecido, e eu expliquei, né, de forma bem mais técnica, já numa troca de ideia técnica realmente, e todos perguntavam o que tinha acontecido fisicamente, o que eu tinha quebrado, porque eles sabiam que eu não estava morto, porque eu estava conversando com eles. E eu falei, não, eu não quebrei nada, eu não quebrei nem um dedo, nem uma unha, ninguém acreditava. Nesse dia, logo 1 minuto após essa cena, chegaram 2 amigos num carro, eu lembro disso até hoje, um Opala, onde um deles era bombeiro. Um deles era bombeiro e o outro era um amigo instrutor também. O bombeiro falou assim para mim, que vieram dirigindo e olhando o paraquedas vindo para o chão. E eles falaram assim, nós tínhamos certeza que íamos chegar aqui só para recolher o corpo. E quando eles chegaram, eu já estava em pé. Eles pareciam que estavam vendo fantasma. Eles desceram do carro e arregalaram um olho, que quase que o olho caiu do globo ocular. E eles não acreditavam. O bombeiro falou, não, deita, que ele achou que eu estava em pé e quebrado. Eu falei, não, estou bem, cara. Ele, não, pelo amor de Deus, deita, eu sei como é que é o protocolo, eu deitei. Aí ele começou a me examinar, e pergunta daqui, pergunta dali, lanterna no olho e tal, e mexe daqui, mexe dali. Aí ele realmente viu que eu não tinha quebrado nada, ele não acreditou. Ele falou, cara, eu já tinha, porque o bombeiro lá, ele fica com rádio, na área de paraquedismo, né, ele fica um bombeiro com rádio, e ele falou, eu já tinha chamado a UTI pelo rádio. Aí ele, na minha frente, ele cancelou. Porque ele falou, cara, eu tinha certeza que, no máximo, eu ia te encontrar aqui dando os últimos suspiros de vida. Mas, graças a Deus, eu não quebrei nada. Então, por que eu coloquei esse vídeo como exemplo? Porque, muitas das vezes, o que tem a ver isso com liderança? Muitas das vezes, o líder não vai ter tempo de decidir, ele não vai ter tempo de pensar muito, como ali eu não tive tempo de pensar, e muitas das vezes ele não vai poder, claro, isso não é uma situação diária, isso não é uma rotina, isso não é uma situação comum, porém é uma situação que pode acontecer. E o líder, ele tem que estar preparado para tomar essa atitude quando necessária for. Mas isso vai depender de quê? De conhecimento técnico, por isso que uma das características do líder é sempre buscar o conhecimento, identificar os fatores, e aí quando eu me deparei com a situação, eu identifiquei o que estava acontecendo e sabia, na mesma hora, sem pensar, veio na minha memória que se eu fizesse o procedimento normal, eu poderia me ver numa situação pior ainda, como eu já tinha visto lá em 1995, e foi justamente o que me salvou. Então, qual é a lição que nós podemos tirar disso? Do primeiro vídeo e do segundo vídeo, que a liderança, as ferramentas, a atitude de liderar, ela não vai ser um protocolo formalizado, engessado dentro de uma caixa. O líder, ele tem que ter a flexibilidade e ele tem que ter as ferramentas necessárias para tomar as decisões corretas para cada situação em particular. Porque senão, como nós observamos no primeiro vídeo,
a decisão que, a princípio, seria a mais humanamente correta, naquela situação foi catastrófica e trouxe a morte de muitos militares, porque a situação a decisão que deveria ser tomada não foi tomada. Então, eu gostaria de agradecer aos senhores pela atenção que os senhores dispensaram. Eu não sou um estudioso da liderança, eu não sou um especialista no assunto, mas eu tentei compartilhar aqui com os senhores, na manhã de hoje, um pouco daquilo que eu vivi na prática, um pouco da experiência que eu tive, não em manuais, não em livros, não em cursos, não querendo dizer que não é importante, é muito importante. Estudem o máximo possível, façam o máximo de cursos possíveis, mas aquilo que estava lá nos primeiros slides, aprendam com as situações, aprendam com os superiores e aprendam com os subordinados. Ninguém é tão bom que não possa aprender mais um pouco. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade aqui de poder, na manhã de hoje, compartilhar um pouco da minha vida, um pouco do que eu aprendi com os senhores, agradecer o tempo que os senhores dispensaram e dizer que, para mim, foi um motivo de grande satisfação poder estar aqui na manhã de hoje com os senhores. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, está aberto aqui o espaço para perguntas. E antes de abrir o espaço, eu recebi uma pergunta por WhatsApp. Pelo WhatsApp? Que o combatente envergonhado me mandou a pergunta por WhatsApp. Então, vamos responder. Beleza? Então, vamos lá. A tecnologia faz coisas incríveis. Exemplos de liderança mostrados foram voltados a apresentar alguns modelos internacionais, assim como uma liderança do BOP do Rio de Janeiro. Esses estão ligados à liderança em combate ou em batalhas, estando efetivamente presentes nas ações ou muito próximos. Na Marinha do Brasil, o almirante Barroso é visto como um grande líder naval por sua participação na Batalha do Riachuelo. O mesmo também está inserido no contexto da presença do combate e liderando seus grupos. Hoje em dia, o senhor vê alguma carência em novos líderes que tenham esse destaque nacional ou institucional? E como o senhor vê, em um futuro próximo, possamos ter um líder de destaque? Deu para entender? Texto brabo, né? Me colocou numa situação de saia justa aqui. Mas vamos lá, eu vou tentar responder. Enquanto na ativa, eu tive, graças a Deus, eu tive a oportunidade de, em alguns intercâmbios, conhecer algumas tropas, algumas unidades americanas. E nós sabemos que o americano, ele está constantemente envolvido em conflitos, né? Em todas as partes aí do mundo. Então, o que eu pude aprender com eles? Qual foi a lição que eu tirei nesses intercâmbios? Que por mais treinamento que se faça, por mais simulações que se façam, por mais cursos que sejam realizados, nenhum treinamento, nenhuma simulação supera a experiência em combate. Nada se compara ao combate. E aí, como ele citou um exemplo, né, de uma figura icônica da Marinha do Brasil, certo? E ele falou exatamente na pergunta dele de combate real, não é? Ele citou uma guerra. É muito fácil, como eu mostrei para os senhores no primeiro vídeo, é muito fácil tomar decisões sentado num simulador ou num exercício
aonde eu tenho absoluta certeza que ao final do exercício eu vou estar em casa, junto com a minha família. É muito fácil tomar uma decisão de liderança quando eu sei que, na verdade, nenhuma vida vai ser ceifada e nem eu vou ter que ceifar nenhuma vida. Então, é muito fácil liderar, até entre aspas, né? Ainda assim, não é fácil liderar. Agora, imaginem todas essas necessidades de liderança que nós estamos aqui falando desde o dia de ontem, tudo isso que foi citado, imaginem tudo isso com sangue, com morte, com pessoas próximas, com amigos, quase irmãos, morrendo ao seu lado. Calma, todo mundo vai morrer um dia. É o nosso destino. Certo? Isso só vai na hora. Então, eu respondo a pergunta dele assim. A grande deficiência que eu vejo é não termos a oportunidade de estarmos envolvidos em conflitos reais. Aí alguém vai falar assim, pô, mas tu é maluco? Você queria estar num conflito real? Bem, essa foi a profissão que nós escolhemos. Como é que um médico, como que um cirurgião, ele pode se auto-intitular cirurgião se ele nunca abriu um corpo? Se ele nunca operou ninguém? Que cirurgião é esse? Que nunca colocou a mão no sangue? Como é que ele vai dizer que é um cirurgião se ele nunca abriu o corpo humano? Mesma coisa somos nós. O guerreiro, o militar, a função dele é combater, é estar em combate. Essa é a nossa natureza. E essa foi a profissão que nós escolhemos. Nós não somos médicos, nós não somos advogados, nós não somos jardineiros, arquitetos, engenheiros, nós somos combatentes. E o combatente, ele combate. Combate subentende-se morrer e matar. E é assim que nós aprendemos na nossa profissão. Infelizmente, foi a profissão, ou felizmente, foi a profissão que nós escolhemos. E é isso exatamente que nos falta hoje. Eu posso dizer que nos últimos tempos, a maior oportunidade que nós, como militares brasileiros, tivemos foi a oportunidade de irmos para o Haiti. Por que vou fazer aqui uma analogia, por que o BOP, né, o Batalhão de Operações Policiais Militar do Estado do Rio de Janeiro, é considerado uma das tropas mundialmente com maior reconhecimento em experiência de combate urbano? Porque eles estão diariamente no confronto. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, é diariamente. Diariamente no confronto. E as lições, elas são aprendidas no manual, na instrução prática e na execução verdadeira. É lá na execução que eu vou ver se funciona ou se não funciona. E aí eu vou poder mudar aquilo que está no manual. Ó, isso que está no manual não funciona, é balela, não dá certo, temos que mudar, não dá resultado. No papel, na caneta, tudo é possível. O papel aceita tudo, mas a gente só vai ver se o papel está realmente falando a verdade no campo, executando. Então, respondendo à pergunta do guerreiro, o que falta para mim, na minha opinião particular, é experiência em combate. Eu queria só ressaltar aqui, tem uma pergunta aqui,
Antes disso, deixa eu só complementar aqui. Para quem esteve no simpósio do ano passado, nós recebemos aqui o Marco Antônio Assombroso, considerado o primeiro sniper do Brasil. Meu dupla de Haiti. Que esteve combatendo no Haiti, e ele contou a experiência dele, que era o dupla do Babu, no Haiti, combatendo real e com mortes reais. Então, se os senhores querem exemplos de líderes práticos e reais atualmente, ano passado tivemos um, esse ano temos outro. Beleza? Inclusive, só um adendo. Isso é muito curioso, o exemplo que ele citou. Graças a Deus eu tenho um filho de 29 anos, estou casado há mais de 30 anos ali com a minha esposa, graças a Deus. Minha esposa está comigo desde quando eu entrei para o Corpo de Fuzileiros. E uma certa oportunidade, há alguns anos atrás, não me lembro, há 3, 4 anos atrás, nós estávamos num evento como esse. Eu estava com a minha esposa na plateia e o assombroso Marco Antônio estava palestrando, dando a palestra dele e falando sobre o Haiti. E aí ele começou a contar várias coisas sobre o Haiti, e daqui a pouco ele virou e falou assim, não é para mim, e pediu para eu levantar. Não, ele estava comigo lá no Haiti, aí apontou para mim, e tudo isso que eu falei aqui, ele estava presente, ele pode corroborar. Aí minha esposa olhou para mim assim, você nunca me falou nada disso. Você nunca me contou nada disso. Aí eu falei, por que haveria de contar? O que aconteceu lá ficou. E acabou. Não tem por que ficar contando, a não ser que seja para somar experiência, como é o caso de um simpósio, de uma palestra. Mas não é motivo de orgulho ou de alegria chegar em casa, aconteceu isso, aquilo, eu fiz, eu aconteci. O que ficou lá, ficou lá. E aí, quando o amigo contou e pediu para eu levantar, ela estava do meu lado dela. Mas você estava em tudo isso? Você nunca me falou? Eu falei, e nem era para falar. Vida que segue. Um outro exemplo também foi naquela operação de 94, né? Qual? De 94, que saímos todos vivos de lá. Favelex? É. Então, o nosso amigo aqui, né? Talvez a grande maioria aqui não lembre. Em 94, na conhecida Operação Alvorada, que depois se passou a ser chamada de Operação Rio, né? Quando as Forças Armadas foram em peso para as favelas do Rio de Janeiro, as comunidades, né? Houve um acidente aéreo com um helicóptero da Força Aérea Brasileira, Complexo do Alemão, né? E o nosso amigo Vitor Hugo era para estar naquele helicóptero. E por motivos aqui que não vem ao caso comentar agora, acabou que ele não estava dentro do helicóptero. O helicóptero sofreu um acidente, mas graças a Deus todos sobreviveram, né? Sim. E graças a Deus, desculpa, não tivemos nenhum óbito na nossa tropa. Graças a Deus. E foi uma excelente experiência. Uma pergunta aqui. Bom dia a todos. Farias, no início dos anos 2000, eu fui instrutor de reservistas navais e já naquela época nós não podíamos fazer praticamente nada com os reservistas navais. E fiquei sabendo, posteriormente, que o curso de soldado dos fuzileiros navais também tinha caído o padrão muitíssimo. O rapaz que citou aí, que fez a pergunta pelo WhatsApp, citou um mito, né? O Almirante Barroso, faz muitos anos, né, que ele viveu em nosso meio. E
eu tive uma preocupação já há muitos anos atrás, como eu disse, que nós não podíamos mais tocar nos reservistas navais. Não podia confrontar, não podia mandar pagar, não podia fazer exercício. Eu, quando tive o início da minha carreira, eu ouvi de um sargento que ele ia pisar do pescoço para baixo porque eu era marujo, eu não era fuzileiro. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Ou seja, líderes são forjados com a dor, com o confronto, com a animosidade. E o que nós temos visto hoje em dia é que isso não tem mais acontecido. Aí a minha pergunta vai para ti: qual é o futuro da nossa liderança? Caraca. Pô. Perguntas universitários. Ajuda. Me pegaram para Cristo. Bem, eu vou expressar aqui a minha opinião, né? Minha opinião particular. O que acontece? Voltando àquilo que eu respondi na primeira pergunta. Nós somos militares, certo? O povo de uma nação, ele precisa, para que ele valorize os militares, ele precisa entender para que os militares servem, certo? Para que os militares servem? Para defender uma nação. Por que os militares americanos, quem já teve a oportunidade de ir nos Estados Unidos, com certeza notou isso? Por que o patriotismo lá ele é tão exacerbado? Por que os militares americanos eles são tão queridos pela população? Eu mesmo senti na pele, vivenciei duas situações que até hoje eu não me esqueço. A primeira, quando eu estava no Haiti, eu estava trocando de voo e eu estava no aeroporto de Miami, esperando um outro voo, e de repente abriu-se uma outra porta assim lateral do aeroporto, do saguão, né? Eu estava num saguão maior que esse, e abriu-se uma outra porta que estava fechada, um funcionário foi lá e abriu, e começou a passar uma quantidade muito grande de militares, homens, mulheres, todos fardados de camuflado, com mochila, com bolsa, estavam vindo de algum lugar, não sei de onde, mas eram muitos, muitos. E o salão, esse saguão, ele estava muito cheio. O que eu vi, ninguém me contou, o que eu vi, todos que estavam naquele salão, salvo raras exceções, né, mas eu creio que todos que eram americanos mesmo, se colocaram de pé, sem ninguém mandar, e começaram a aplaudir aqueles militares. Enquanto não passou o último, eles não pararam de bater palma. E somente quando o último militar passou, que a porta se fechou, eles pararam de aplaudir. Ali foi o primeiro impacto, a primeira experiência que me impactou. A segunda, eu fui assistir aquele show das baleias, né, lá na Flórida, em Orlando, e aí nós estávamos sentados, muita gente, aquela multidão, e no meio do show, num determinado momento, o locutor do show foi lá, né, no espaço, o som baixou, e ele falou o seguinte: eu gostaria de pedir a todos os militares
que estão presentes na plateia, independente de nacionalidade, que se coloquem de pé e a plateia vai dar uma salva de palmas. E nós, os Estados Unidos da América, nós queremos agradecer os serviços que os senhores prestam ao mundo. E uma salva de palmas foi dada a todos os militares, independente de nacionalidade, que ali estavam presentes. Então, começa em toda uma, respondendo a tua pergunta, começa em todo um contexto de valorização e o próprio povo cobrar que aquele profissional esteja preparado para fazer o seu trabalho. Exemplo, você tem a sua casa, aí você vai contratar um pedreiro para trabalhar na sua casa. Aí o Neves fala para você assim: cara, esse pedreiro aí não é bom, ele não trabalha bem, ele já foi lá na minha casa e só fez lambança, ele é muito ruim, você vai contratar? Não vai. Agora, se ele fala, cara, esse pedreiro, ele é um excelente pedreiro, a obra que ele fez na minha casa, o cara, manda muito bem, probabilidade de contratar é grande, não é? Então, cabe ao povo cobrar que os militares estejam em condições de defender a nação. Isso é uma cobrança que tem que vir da população, do povo brasileiro. Mas a grande maioria do povo brasileiro acha que nunca vai precisar dos militares. Então, se eu tenho uma coisa lá na minha casa que eu acho que eu nunca vou precisar daquela coisa, provavelmente ela vai ficar encostada lá num canto, vai ficar velha, vai enferrujar, eu não vou nem ligar para ela. Aí o dia que eu, caramba, precisei, cadê aquele negócio? Tá lá todo enferrujado, caraca, não vai servir. Caraca, larguei o negócio, achei que eu nunca ia precisar, agora eu estou precisando. No governo americano, existe olha só, para ver a que ponto que chega, existe uma comissão no Senado americano, um comitê de senadores voltado só para as operações especiais, só para cobrar se as tropas de operações especiais estão fazendo aquilo que tem que ser feito. Agora, tu imagina com o restante. Entendeu? É o que eu posso responder. Uma pergunta bem pessoal. Pelo que você passou ali, naquela situação, naquele milagre, você praticou a sua espiritualidade? 100%. 100.000%. Por medo ou por fé? Hã? Por medo ou por fé? Por fé. Por fé. Eu não tinha entrado nesse lado, né, vamos assim dizer, do ocorrido. Em momento nenhum, estou sendo bem sincero e verdadeiro, em momento nenhum eu fiquei com medo de morrer. Nenhum momento, te dou a minha palavra. A única coisa que eu pedia a Deus era que eu não ficasse aleijado. Eu não queria ficar todo quebrado, incapaz em cima de uma cama. Mas em momento nenhum passou pela minha cabeça o medo da morte. Eu pensava mais... Não sei se a senhora já teve a oportunidade de ver algum outro tipo de relato como esse, onde a pessoa fala que parece que tudo começa a passar em câmera lenta. É exatamente assim. Se a senhora pegar o vídeo de novo e cronometrar, a situação toda, ela leva em torno de 1 minuto e 30 segundos. Parece que levou muito tempo, a lembrança que eu tenho. E é como que se o meu cérebro, ele tivesse se dividido em várias fatias. Uma fatia, eu pensava única e exclusivamente no que estava acontecendo. Só que não dá para explicar, era tudo ao mesmo tempo. Hoje eu não consigo. Eu não consigo reproduzir o que aconteceu em palavras, porque é como se fosse para uma outra dimensão, totalmente diferente
dessa dimensão terrena, como se o tempo parasse de contar dentro dessa nossa concepção temporal de humano. E é como se numa parcela do cérebro eu pensasse no que estava acontecendo, na outra parcela eu pensava no meu filho, na outra parcela na minha esposa, na outra parcela todas as coisas que eu queria fazer e ainda não tinha conseguido fazer. E tudo ao mesmo tempo. Não me pergunte como, não consigo. Mas era assim. E parece que tudo ocorre numa outra fração temporal. Mais uma pergunta ali. Depois dessa a gente vai concluir. Bom dia a todos. Ao senhor, bem-vindo de novo a Macega. Sou o Marcelo Fez da base. Simplificando rapidamente aqui. Liderar é uma arte, saber liderar é um dom. Dentro de todas essas suas missões que o senhor fez... Deixa eu só... que esse aí está dando um pouquinho de ar, que não está dando para... Show. Durante todas essas missões que o senhor fez, certo? Que fez com a sua componente. Em alguma missão, teve o surgimento, por parte de um componente de liderança negativa? E se teve, como foi contornado? Em alguma missão que eu participei, surgiu um exemplo de liderança negativa? Perfeitamente. É isso? Sim. Em quase todas. Não só nas missões, como no dia a dia. Isso é uma coisa muito comum. E por que que isso ocorre? Vamos lá. O ser humano, ele tem duas situações. Ou ele está satisfeito, ou ele está insatisfeito com uma determinada situação. Porém, existem muitos seres humanos que estão insatisfeitos, porém, não conseguem mudar a realidade dele. E aí ele fica como se eu... Imagine que eu colocasse vários espinhos aí na sua cadeira e mandasse o senhor sentar nos espinhos, que iria incomodar. O senhor teria duas alternativas: ou continuar sentado, incomodado com os espinhos e reclamando, ou se levantar e trocar de cadeira. Certo? Na maioria das vezes, o que eu pude perceber é aquele cara que está insatisfeito, ele não gosta do que ele faz, ele não está feliz com o que ele está fazendo, mas ele continua ali. E aí ele acaba se tornando isso que nós chamamos de liderança negativa. De tudo ele reclama, de tudo ele vê o lado negativo, em vez de ver o lado positivo. Ele olha para o problema, ele não olha para a solução, ele só vê o problema, ele não vê a solução. Então ele se torna aquela bola de ferro, certo? Mas, aquilo que eu falei, tem recuperação. Dá para pegar o cara e trabalhar em cima dele. Tem que entender o porquê que ele está assim, porquê que ele se comporta desse jeito, aonde que está esse gatilho, e tentar fazer primeiro ele entender que isso não é bom para ele. Primeiramente, o maior prejudicado é ele, e segundo, que prejudica toda uma equipe, e que ele pode passar a se comportar de uma outra forma, que vai ser mais positivo para ele e vai ser mais positivo para todo o grupo. Mas isso é muito comum. Eu acredito que eu e todos nós aqui na sala, nós convivemos com isso diariamente. Respondeu? Senhoras e senhores, o herói brasileiro Marco Babu Farias. Comandante Célio, por favor. Sou o oficial Farias, em nome do comandante do CIAM, comandante Capitão de Marinha Guerra Eduardo Luiz, queria agradecer pela sua palestra, tá? Exemplos de liderança que você apresentou aí do Exército Americano, Marinha Americana, Polícia Militar Brasileira, que começou na Marinha do Brasil, no caso, né?
são grandes exemplos que a gente tem que ter e seguir. E, na sequência, se apresentou a dificuldade que é, tá, liderar equipes de alta performance. O líder não pode confiar que ele vai seguir um protocolo, uma receita de bolo para tomar as decisões e que vai ter o sucesso na missão. Existem várias variáveis que vão afetar o ambiente de operação, seja em tempo de guerra, seja em tempo de paz, e não existe uma receita de bolo escrita, como eu disse, que é só seguir e o resultado é alcançado. Os dois estudos de caso que você mostrou, tanto do filme da Operação Red Wings, quanto do seu caso, né? Seu caso é até interessante, ali você perguntou, segue o procedimento, não segue? Talvez na aviação a gente siga muito procedimento, não pense fora da caixa. É muito máquina e, tipo assim, todos os manuais estão sempre sendo atualizados, não só com a atualização da máquina, mas com a experiência dos operadores. A gente costuma dizer no HS, oriundo do Esquadrão HS-1, Esquadrão Submarino, que o NATOPS, que é o manual das aeronaves que são fabricadas e operadas pelos Estados Unidos, pela Marinha Americana especificamente, eles são escritos com sangue, eles são mudados a partir de experiências de acidentes que eles têm lá. E durante meu curso, em 2011, eu estive lá fazendo curso de pilotagem de Seahawk, para depois operar o Seahawk aqui na Marinha do Brasil. Estudando e lendo, eu vi numa revista de segurança de aviação americana que falava que a boa experiência, ela vem quando você adquire ela através do julgamento de outra pessoa, um julgamento ruim, mas somente se esse julgamento ruim for compartilhado. Então, tipo assim, a gente tem que compartilhar experiências, seja boas ou ruins, de forma que a gente possa engrandecer nossos subordinados, para eles poderem, a partir dali, tomar a decisão dele. Ter na cabeça que eu vou aprender com meus erros é um caminho muito árduo e muito difícil que as pessoas seguem. Então, acredito que tudo que você falou aqui na sua palestra botou mais uma sementinha na cabeça de todos que estão aqui assistindo, do que a gente tem para melhorar, do que a gente pode pegar como exemplo de superiores, ou até mesmo de subordinados. Foi como você falou, o nível de liderança, o Vitor Hugo também falou isso, não é exclusivo nos comandantes, é até o nível mais baixo. Então, todo mundo vai ter oportunidade de pensar, avaliar e estar sempre tirando alguma coisa de bom das experiências vividas de forma a se melhorar como líder. Então, queria te agradecer pela palestra mais uma vez, tá bom? Comandante, posso fazer um adendo? Isso que o comandante falou aqui é muito importante e é uma situação também que nós enfrentamos bastante no meio do paraquedismo. E eu vou dizer aqui, acredito que o senhor vai entender bem o que eu vou falar. É uma característica normal do ser humano. Exemplo, eu estou lá num procedimento, seja ele qual for, e acontece alguma coisa ali, ou por erro meu ou não, onde eu fiquei na onça. O que eu faço? Não vou falar isso para ninguém, não. Ninguém viu, tal, não pegou nada, eu me safei, então beleza, fica aqui comigo. Aí que está o grande problema. Nós temos que compartilhar as nossas experiências, sejam elas positivas ou negativas, oriundas de erros ou acertos ou não. Porque, como o comandante falou, é através desse compartilhamento de experiência que os protocolos, os procedimentos, os manuais, eles vão ser atualizados. Então, chegar lá no final do dia ou no final da missão, reunir todo mundo, senhores, queria compartilhar com os senhores, eu cometi um erro, o protocolo era assim, eu esqueci ou não fiz, ou fiz errado, e aconteceu isso e quero compartilhar aqui com os senhores para que não aconteça com os senhores também. Então, o compartilhamento das experiências é algo de suma importância,